Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindas e bem-vindos ao canal do Pré-Vestibular Social. Meu nome é Luiz Bento, eu sou diretor do projeto e estou aqui mais um dia dessa maratona de live que nós temos essa semana. Nós temos a primeira prova do Enem no próximo domingo e estamos aqui reunindo várias disciplinas todos os dias para tentar dar aquele ajuda final, né, sempre na revisão das questões, né, que é sempre importante chegando próximo da prova. E hoje nós temos uma live um pouco diferente. Nós temos a live do nosso, que nós chamamos do grupo de orientação acadêmica do pré-vestibular social. Daqui a pouco vocês vão entender, quem não é do PVS, quem está aqui e não é aluno do PVS matriculado vai entender um pouco melhor daqui a pouco o que é a nossa orientação acadêmica. E eu queria lembrar que nós teremos outras lives ao longo dessa semana, além da live que vocês vão assistir hoje. Nós teremos amanhã a live de línguas estrangeiras, sexta-feira, inglês e espanhol, mediadores, coordenadores de inglês e espanhol para tratar questões dessas disciplinas. E também no sábado teremos uma live importante de redação, que é sempre um assunto, né, que todo mundo tem dúvida, e temos o último dia antes da prova, uma live de redação, vai ser bem legal, bem interessante. Bem, sem mais delongas, eu vou chamar a pessoa que vai apresentar os nossos mediadores que vão fazer a live de hoje. Então, seja muito bem-vinda, Lenise. Lenise é a coordenadora do Grupo de Orientação Acadêmica do Pré-Vestibular Social. Boa noite, Lenise. Boa noite todo mundo. Então, como vocês, eu sou a Lenise Lima Fernandes, né, sou uma das coordenadoras, na verdade, do SOU. E como vocês sabem, é um trabalho que a gente faz a muitas mãos, né, então essa live de hoje tem uma participação direta da Lívia Mourinho, do Felipe Rodrigues, a Lívia do Polo de Bangu, né, disciplina de História, mediadora de História, o Felipe do Polo Barra Mansa, mediador de Geografia, e junto com o Bruno França, a Tatiane Pelodan e outros integrantes, outros mediadores de diversas disciplinas que a gente forma o Grupo SOA, a gente ao longo do ano, né, com toda a conturbação que nós tivemos, procuramos criar várias dinâmicas para que a gente pudesse contornar um pouco todos os impedimentos, as dificuldades, o desânimo e mesmo o temor, né, que deve ter batido para muita gente, para a gente algumas vezes também, de que esse projeto pudesse ter muito mais dificuldades do que sucesso. Na nossa avaliação, a gente chega ao final dessa parte dessa trajetória com muita expectativa boa, né, apesar da gente saber que ainda tem muito desafio pela frente. Antes deles começarem a falar, eu acho que assim, não dá para a gente não tocar na apreensão que todos nós devemos estar tendo, né, nesse momento em que estamos às vésperas da prova e ainda com alguns estados questionando a possibilidade de aplicar ou não, e a gente sabendo que isso traz uma dificuldade em escala nacional. E aí nossa sugestão, nosso conselho, nosso acolhimento para vocês é muito na direção de que vocês se mantenham confiantes, saibam que, é claro, a gente pode ter algum tipo de surpresa não tão agradável em cima da hora com cancelamento, mas se isso acontecer, se isso ocorrer, que vocês procurem olhar o lado positivo, o que vocês podem tirar de positivo desse adiamento. Então, um tempinho a mais para dar uma revisada em alguma coisa que acha que ainda pode fazer, ou uma relaxada, se já estudaram no limite de vocês. Enfim, cada um vai encontrar uma maneira de aproveitar esse tempo. O mais importante é que vocês mantenham uma vibração bacana para a prova. Vocês já fizeram muito chegando até aqui, estando participando de diversas formas, na medida do possível. Então é isso, com certeza nós acreditamos que sucesso está no caminho. Então, me parece que Lívia vai primeiro. Eu vou deixar daqui para frente, a Lívia e o Felipe vão tocar entre eles aí a dinâmica, uma hora um, outra hora outra, enfim, para a gente poder avançar aqui no conteúdo. Tá? Uma Perfeito, boa Lenise. Obrigadão pela introdução. Eu e Lenise agora nos despedimos e voltamos no finalzinho para conversar um pouquinho mais com vocês. Lívia e Felipe, a live é de vocês. Bom, boa noite a todos e todas. A gente pretende nessa live, né, como foi explicado, trazer algumas questões de orientação para vocês, sejam de caráter mais pedagógico, né, algumas dicas de prova,
ou também, é claro, nessa conjuntura mais específica, também aspectos sobre biossegurança, né, coisas importantes, e também alterações do edital do Enem que se adaptou para essa nova realidade. Então, a gente vai fazer uma projeção aqui, vai trazer alguns pontos, a gente vai, nossa ideia é ir dividindo mesmo a apresentação, e eu imagino que a live vai tirar uma boa parte das dúvidas de vocês, mas se ainda resistirem dúvidas ao longo ou ao final da live, vocês podem ir colocando no chat que a gente vai olhando na medida do possível. Não somos especialistas do INEP, mas a gente preparou essa live para ajudar vocês, então, na medida do possível, acho que vocês colocarem as dúvidas também vão ajudar a gente no final a saber o que a gente não sanou. Bom, gente, eu e Lívia pensamos numa organização, né? Eu acho que foi coincidência, mas acho que uma coincidência proveitosa, né? Eu de Geografia, ela de História e, enfim, a prova mais focada em Ciências Humanas nesse primeiro dia. Eu acho que em algum momento a gente pode discutir e falar alguns aspectos importantes desse momento, algumas dicas nesse sentido. E aí a gente pensou nessa dinâmica junto ao Grupo SOA, das possibilidades de como se preparar para o Enem nesse momento. Eu acho que a Lenise já colocou questões fundamentais, principalmente no sentido de vocês valorizarem o movimento de vocês até aqui, valorizarem o esforço de vocês. Eu sei que, enfim, é só uma discussão muito ampla, mas é muito importante vocês reconhecerem que a gente vive um momento que pode ser qualquer coisa, menos um momento comum, né? Um momento normal. Eu fiz vestibular há um pouquinho de tempo atrás e foi muito difícil, e imagino que esse contexto deixe vocês ainda mais angustiados, mais ansiosos, muitas incertezas, mas a gente vai estar aqui justamente para tentar mediar um pouquinho esse momento e tentar tirar algumas dúvidas desse sentido. E eu vou pedir para a Lívia vai ficar aí como a host da apresentação. Eu vou ficar mais ligado nos comentários, então qualquer dúvida que tiverem, por favor, coloquem nos comentários a dúvida que seja, tá? Problema nenhum. Bom, Lívia, eu vou pedir para você começar aí a passar aí. Calma aí. Perfeito. Meu computador às vezes demora, mas ele vai. Não, se quiser, eu jogo aqui. Tá indo. Aqui tem um delayzinho do computador, mas ele... Bom, primeiro a gente pensou em algumas informações mais gerais do ponto de vista da própria dinâmica da prova, no sentido das datas, né, informações mais específicas nesse sentido, tanto do Enem presencial quanto do Enem digital, que parece uma novidade para esse ano, mas que aparentemente, pelo menos pelas políticas educacionais do governo atual, parece algo para o futuro também. Então é muito importante que vocês estejam ligados nessa prerrogativa também. Bom, o primeiro dia do Enem impresso, né, o Enem convencional, será no próximo domingo, dia 17 de janeiro, o segundo dia, no dia 24 de janeiro, né, o primeiro dia focado nas ciências humanas e linguagens, o segundo em ciências da natureza e matemática, né? O primeiro dia do Enem digital, 31 de janeiro, também um domingo, e o segundo dia, no dia 7 de fevereiro, também um domingo. O que é importante vocês compreenderem nesse momento, principalmente em relação ao Enem digital? Muitas pessoas acreditam que pode haver alguma facilidade pelo fato de ser digital, mas não necessariamente. Primeiro, porque o banco de questões é o mesmo do Enem impresso, do Enem que a gente está acostumado. Outra questão que é muito importante, a prova não é realizada de casa, né? Por mais que a gente esteja falando de um momento em que a gente está pensando, né, que é muito importante ficar em casa, é fundamental vocês terem noção de que existem locais de prova escolhidos pelo INEP que terão os computadores para que os alunos façam as questões. Então, esse ponto é fundamental. É o mesmo nível de dificuldade, porque é o mesmo banco de questões, é claro, serão questões diferentes. E outra, a redação também
é normal, é uma redação convencional, né, do jeito que a gente está acostumado. Então, se alguém tentou, se inscreveu para essa modalidade, seria incrível se colocasse aqui nos comentários para a gente ter uma noção maior. Como o meu polo é específico de Barra Mansa, eu não tive, pelo menos lá no nosso polo, não tive a informação de que tivemos essa modalidade de inscrição. Mas se alguém se inscreveu nessa modalidade, por favor, seria incrível se colocasse aqui nos comentários. Mas, enfim. Felipe. Fala, querida. E também não só se vai fazer ou se tem alguma dúvida, né? Acho que o Enem Digital é uma novidade desse ano. Eu não sei se todos sabem, mas é um projeto do governo que até 2026 o Enem passa a ser totalmente digital. Então, é a primeira vez que está acontecendo. Então, se alguém for fazer, também tiver alguma dúvida ou tiver alguma informação também para compartilhar no chat, acho que pode ser legal usar esse espaço também. Perfeito. Outra peculiaridade para esse ano, que é muito importante, é que os portões vão abrir um pouquinho mais cedo do que é convencional. Por conta desse contexto de pandemia, eles vão abrir meia hora antes. Então, já na programação, para vocês terem noção da importância de se organizar da melhor maneira possível, como a gente vai conversar daqui a pouco. A data para os candidatos acessarem a prova de redação não foi divulgada ainda, embora o gabarito das provas objetivas seja até 3 dias úteis depois das últimas provas, ou seja, do segundo domingo, né? A divulgação dos resultados está prevista para o dia 29 de março, uma segunda-feira, e o Enem para pessoas privadas de liberdade, e também a reaplicação, principalmente para os estudantes e para os candidatos que apresentarem um contexto sintomático, né, nessa realidade de pandemia, será aplicado no dia 24 de fevereiro e 25 de fevereiro, também com essa mesma prerrogativa, né, para vocês compreenderem que é o mesmo banco de questões, para vocês não ficarem mais angustiados no sentido de, as pessoas vão fazer o Enem de maneira privilegiada, né? Então isso não é uma questão. Então é fundamental que vocês tenham essa noção de maneira mais abrangente. Vou pedir para a Lívia passar, né, para o próximo slide, onde a gente vai conversar sobre os cuidados para a prova ao longo das semanas. E aí vocês devem estar pensando, mas talvez não seja muito em cima da hora? Galera, não só. É importante vocês compreenderem que a gente tem um segundo domingo, é diferente de outros momentos, como, por exemplo, quando eu prestei o Enem, em que a prova era sábado e domingo. Então, você ainda tem a próxima semana inteira para tomar alguns desses cuidados que são fundamentais, né? Primeiro de tudo, continuar acompanhando a maratona de lives, na semana que vem mais focada para o segundo dia de prova, né? A realização dos exercícios e as provas anteriores, tentar, de todas as maneiras, providenciar o equipamento de segurança contra a Covid, que a gente vai especificar de maneira um pouco mais evidente nos próximos slides, mas é fundamental que vocês entendam que sem máscara, da maneira mais vedada possível, vocês não fazem a prova, né? Então, a gente vai conversar sobre isso, mas acho que tem que falar isso o tempo inteiro, a questão do álcool em gel, enfim. Nesse contexto, é fundamental treinar em casa o uso da máscara. Tenta ficar por um período mais longo de tempo, 2, 3 horas, esticar muito, né? Usar a máscara para que você tenha aquela noção de, fica suado, de que é difícil, você não vai se comunicar no Enem, mas, enfim, para você fazer aí uma pequena prova de resistência para já, no dia do Enem, você ter a melhor realidade, a realidade mais próxima do que vocês vão ver no dia da avaliação, que é um momento muito diferente de outros dias, né? Outra dica, eu acho que também, além de usar máscara em casa, eu acho que tentar usar máscara para estudar mesmo. Quando estiver lendo um livro, estiver estudando, porque, de fato, tem umas máscaras que ficam subindo, atrapalha a visão. Vocês vão precisar lidar com tudo isso na prova do Enem, acontece, né? Então, quando vocês estiverem estudando nos próximos dias, até a prova, seja nesses próximos dias até o domingo ou na semana que vem para outra semana de prova, vocês estudarem, principalmente estudarem com a máscara. Fundamental. E fazer o isolamento social, né, e tentar... Eu sei que é muito difícil, né, acho que o Bento fala disso recorrentemente, principalmente nas cartas que vocês leem, mas tentar promover o isolamento, tanto vocês quanto os familiares, né? Claro, quando possível. Pode passar, Lívia, por favor.
E aí, na véspera da prova, né, um dia crítico, mas um dia importante demais, né, descansar da melhor maneira possível, tá? Tentar descansar. Se for fazer exercício, eu acho importante, tá? Fazer exercício em momentos que eu estou angustiado, que eu estou ansioso, mas é uma questão muito minha, tá? Uma questão muito particular. Se você não se sente à vontade, não faça. Mas é claro, você vai fazer um exercício leve. Você vai dar uma caminhada, você não vai, jogar futebol, se cansar, correr o risco de torcer o tornozelo. Não vai fazer nada disso, não vai fazer musculação, vai ficar tranquilo, né? No máximo um trotezinho, coisa leve, né? Uma pranchazinha, tá de boa, né? Lazer leve que priorize um sono mais tranquilo para o outro dia. Então, durma cedo, fundamental. Coma comidas leves. Galera, véspera de Enem não é dia de bater um pratão de feijoada, isso não tem como, não faz sentido, tá? Não, vai comer aquele hambúrguer com coleguinha, não vai fazer isso. Você vai comer em casa, né, a comida que você já está habituado em relação ao tempero, condimento, o que é mais relativo ao seu cotidiano, né, para não te atrapalhar no dia seguinte. Inclusive desde sexta, né? Assim, não só sábado. Acho que vocês já podem começar a se preservar na sexta-feira. Sim. Amanhã, nada de sextou, isso não existe. Pelo amor de Deus. Verificar o local de prova e as formas de chegar. No checklist, a gente vai passar um checklist no final, e aí já vou adiantar. Printem a tela, vai ser interessante. Mas é importante vocês pesquisarem no Google. Para a galera que tiver acesso, tem um aplicativo muito bom, meu inglês é horrível, mas é Movit, ou Movit, enfim, que é sensacional. Ele dá os trajetos, os melhores trajetos, os trajetos mais rápidos, dá as infinitas possibilidades que você tem de chegar. Então é interessante baixá-lo, caso, é claro, seja possível. Caso não seja, busque no Google, porque vocês vão conseguir da melhor maneira possível, né? Separar o material para levar no dia da prova. Galera, não faça isso do Google. Não é nem um pouco interessante. Então, desde sexta-feira já começa a separar canetinha. Se possível, compra uma canetinha nova, mais de uma, mais de duas. Eu sou um pouco precavido, mais 2 canetas pretas. Enfim. Lívia, pode passar, por favor, se você não tiver nada para falar, é claro. Lembrar que domingo, né, assim, o comércio está fechado, gente. Então, até mesmo o lanche, a água, comprem com antecedência no sábado. Lembrem que as lojas estão fechando mais cedo, porque assim, se vocês ficarem reféns do comércio que fica na porta do Enem, assim, vai metade do salário numa caneta. Então, assim, levem o máximo de coisa que vocês puderem para não ter que comprar na porta, né? A menos que seja um esquecimento, porque de fato a gente sabe vai vender máscara, vai vender capa de chuva, vai vender tudo na porta do Enem, mas tentem se poupar desse desgaste. Tá mudando aqui. Perfeito. Então, gente, o que separar para levar no dia da prova, né? Fundamental. Calma aí que tá indo, o processo é lento. Documento original e com foto, fundamental. É muito comum as pessoas confundirem a documentação para levar nesse dia. Então, por favor, tentem observar essa questão de maneira antecipada e da melhor maneira possível. Tente levar o documento de identidade. Caso vocês não tenham acesso por alguma questão, a gente também preparou um slide que mostra o que fazer nesse momento. Mas, enfim, muito importante, leve identidade. Tá? Documento de identidade com foto, documento original com foto, fundamental. Pode passar aí, por favor. Só uma consideração antes, olha só, não, está no edital que eles não aceitam documento autenticado e nem documento digital. Aí vocês vão dizer, mas o meu primo, o primo da minha tia, quando fez no ano passado, eles aceitaram. Olha, isso varia muito. A gente sabe que essas coisas acabam variando de lugar para lugar, de fiscal para fiscal. Tem uns que, poxa, você vai chegar lá chorando desesperado, ele vai aceitar o seu documento autenticado. Mas ele não tem a obrigação de aceitar, né? A gente tem que entender que o edital é a força máxima daquele concurso e está previsto no edital que não aceita documento autenticado. Então, você pode tentar chorar na porta, mas se ele disser que não vai aceitar, ele não tem obrigação de aceitar. Então, não levem documento autenticado e nem contem com documento digital.
o ideal é levar só documento original com foto. Aí a gente separou aqui uma lista do que está no edital, né, para vocês verem. Lívia, rapidinho, a Stephanie, que está V.E, perguntou: em relação à administração do tempo na prova, quantas pausas vocês recomendam fazer durante a prova? Stephanie, a gente preparou um slide só para esse momento, tá? Então fica tranquila, sua dúvida vai ser respondida, tá? Enfim, e aí a gente pensou, o que separar para levar, né? Identidade, é claro, se você tiver aquele documento diferenciado de Secretaria de Segurança Pública, de Forças Armadas, é tão válido quanto, então não tem problema, né? E a identidade expedida pelo Ministério da Justiça para estrangeiros, caso você seja, não sei se temos essa modalidade aqui no nosso... enfim, entre a galera que está assistindo. O professor Vitor, que também compõe o SOA, colocou cuidado com os documentos vencidos. Isso é muito importante. É fundamental que vocês observem não só documentos vencidos, como documentos que estão muito envelhecidos, né? Documentos em que sua foto não aparece, que, enfim, a assinatura está borrada, tem que tomar muito cuidado. Kailane, coincidentemente, aconteceu a mesmíssima coisa comigo quando eu fiz o Enem. Né, esse momento, 17 para 18 anos, a Kailane Muniz está perguntando: minha identidade venceu e a nova vista está me detraindo, o que eu faço? Você tem um protocolo de você deu entrada numa nova identidade. Esse protocolo, ele já funciona, e é interessante, eu acho que a Lívia a gente separou um outro slide. Lívia, você pode passar aquele... É outra situação. Sim, é um pouco diferente, mas o seu protocolo já vai ser, o próprio protocolo já vai ser uma possibilidade, Kailane. Quer falar? Mas olha, vocês podem levar carteira de trabalho, vocês podem levar carteira de habilitação, quem tenha, ou se alguém tiver passaporte, os documentos mais comuns, né? Porque aqui tem uma lista de documentos que não são muito comuns, mas dos comuns, né? Vocês podem levar esses outros. Carteira de trabalho quase todo mundo tem. Então, leva a carteira de trabalho que está no edital, eles vão aceitar, não tem problema. Essa situação aqui é que é importante. Pois é, se você não tiver nenhum desses documentos, é necessário apresentar um boletim de ocorrência, né, que vai ser expedido por um órgão policial, no máximo 90 dias depois do primeiro domingo de aplicação. Sobre a questão do protocolo, caso você não tenha, Kailane, você tem o protocolo, mas se você tiver a carteira de trabalho, leve a carteira de trabalho, beleza, mas o protocolo com a própria certidão de nascimento é uma possibilidade, tá? Mas leva a antiga com o protocolo, como a Lenise lembrou a gente. Pode passar. Outra observação importante, só que se alguém precisar dessa situação, né, de entregar o boletim de ocorrência, também está previsto no edital que lá vocês vão ter que preencher uma outra ficha, tá? Então, se isso acontecer, não se assustem, é o procedimento do Enem mesmo. Então, você vai levar o boletim de ocorrência e lá você ainda vai preencher uma ficha, é o que está previsto mesmo. Perfeito. Bom, outra questão fundamental, o cartão de confirmação, né? Gente, leva o cartão de confirmação impresso. É muito comum as pessoas chegarem no momento da prova e também quererem levar ele digital. Não se garantam nessa possibilidade, tá? Tentem levá-lo impresso. Caneta preta e de corpo transparente. Também é muito comum levarem caneta como essa. Não sei se está dando para aparecer, não. Enfim, uma canetinha, caneta azul, né? Não levem. Caneta preta de corpo transparente é o que está previsto no edital, então é o que vocês devem levar, claro, mais de uma, mais de duas, a gente foi até um pouco sucinto demais na apresentação, mais de uma não, é pouco, mais de duas, tá? E, caso necessário, uma declaração de comparecimento também impressa. Bom,
Outra questão muito importante, galera, roupas leves e confortáveis. Mas é interessante, não sei se todo mundo tem esse hábito, mas é comum algumas pessoas quererem conhecer o local de prova no momento anterior. Não sei se vocês já conhecem, muitos fazem nas escolas que já estudam. Então você sabe, por exemplo, as salas da escola que eu estudo são muito geladas e o ar-condicionado é forte demais, aí você leva aquele casaquinho, né? Então é importante separar essa dinâmica também. E, é claro, no momento atual, as máscaras de proteção, né? Leva mais uma porque, caso esteja úmida, você não vai poder continuar a realização da prova, precisa estar seca. Então, mais uma máscara, justamente por conta desses problemas que podem ocorrer no momento da avaliação nesse contexto de pandemia, tá? O álcool em gel, fundamental, vai ter a disponibilidade de álcool em gel no momento que você for assinar, no momento em que você for sentar na carteira, mas é importante, ele não vai ficar disponível todo o tempo para você, então, se possível, também leve. Garrafa de água em corpo transparente, também muito importante, e o alimento. E aí a gente tem algo, deixa eu só ver um comentário aqui da Monique, ela está colocando: importante reservar a mesma bolsa para os 2 domingos de prova para não correrem o risco de troca e de bolsa e esquecer o documento na outra bolsa em casa. Ótima dica da Monique, né? Colocou muito bem. É muito importante você já deixa a bolsinha do Enem, né, em casa, deixa separado. Acho que vai ser fundamental para esse contexto. É muito importante. Sobre a água, eu acho que quando a Lívia for falar mais sobre as dicas do dia, a gente pode até entrar um pouco mais a gente vai entrar um pouco mais nessa questão, mas algo que eu sempre falo com os estudantes, beleza, é muito importante levar água, só que, galera, tem que tomar muito cuidado para não se desconcentrar, principalmente no contexto em que você bebe muita água e vai querer ir muito ao banheiro. Mas a gente pode falar sobre isso mais para frente, bem como a questão do alimento, né, que nesse contexto está ainda mais discutível, né? A Larissa Matos Feijó está colocando aqui: lembrando que o tempo recomendado de utilização das máscaras é de cerca de 2 horas. O ideal é levar pelo menos uma para trocar. Exatamente. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, mas é muito importante. Foi o que eu falei com a Lívia também quando a gente estava pensando na montagem e na organização dos slides, né, junto com os colegas também do SUA. Se possível, até levar mais 2, né? Mais de 2. A galera que sabe que transpira muito, leva mais, para não correr o risco de nenhum problema nesse sentido. A Mariana Ferreira está colocando: eu vi uma reportagem que não vai poder se alimentar durante a prova. Procede? Mariana, não, imagino que você tenha visto uma reportagem em relação à FUVEST, em São Paulo. Realmente havia essa obrigatoriedade, essa ligação, né? O Enem você pode se alimentar, mas, é claro, com muito cuidado. É importante, a gente vai conversar sobre isso nas medidas de biossegurança, imagino que vocês estejam ansiosos por conta desse momento, mas daqui a pouquinho a gente vai ter um slide só sobre essas questões. A Kailane está colocando: ouvi dizer que esse ano não será possível ligar o ventilador ao ar-condicionado na sala durante a prova. É verdade? Galera, não é verdade. Até porque a gente está falando de Rio de Janeiro num contexto de 38, 39, 37 graus. Tá? Então, é importante. Eu imagino que as salas vão estar mais arejadas, talvez com a janela aberta. Quer dizer, com certeza com a janela aberta, mas com o ventilador e o ar-condicionado ligados. Tá? E aí, a gente... Deixa eu ver se tem mais algum comentário. Não. O que não levar? O que a gente não pode levar nesse contexto no dia de prova, né? Então, muito cuidado, porque é muita coisa. Galera, perdão. Todo cuidado é pouco, tá? Porque são coisas banais do cotidiano e que não podem entrar junto com a gente. Pode passar ali, por favor. Bom, isso aí está no próprio edital, então imagino que a galera que é louca por edital já tenha lido. Espero que todos vocês sejam muito ligados nos editais, mas é interessante saber que declaração de comparecimento impressa será um problema, óculos e artigos de chapelaria
boné, chapéu, viseira. Então vai estar um calor danado, imagino, que no dia da prova, e você vai colocar um boné, né? Você até pode deixar o boné no porta-objeto, mas você não entra na sala. O que eu aconselharia? Galera, nesse domingo, mais especificamente, anda por baixo da marquise, mas não leva boné, não leva chapéu, não leva viseira, tá? Deixa em casa, beleza? Caneta de material que não seja transparente, como a que eu tentei mostrar aqui, né? Lápis também não pode. Então a galera, no segundo dia é muito mais comum, né? No segundo domingo, eu adoro fazer cálculo com lápis, né? Apagar, não leve, tá? Não pode, beleza? Livros, manuais, anotações, tudo isso, caso seja levado, ficará no porta-objeto. Você não entra na sala com isso, ok? Fundamental. E talvez o que gere mais polêmica é o relógio. Relógio que a gente, eu às vezes saio de casa e já boto o relógio automaticamente, intuitivamente. Então, você que gosta de usar relógio, muito cuidado, tá? Não leve. Justamente por conta da questão do controle do tempo, que você vai cobrar do próprio fiscal. É ele que vai ser responsável por essa dinâmica para vocês, tá? Claro, dispositivos eletrônicos, né? Celulares, smartphones, tablets e por aí vai. Eu lembro que quando eu fiz a UERJ a primeira vez, o fiscal perguntou se eu estava com arma de fogo. Então, enfim, eu acho que você não pode levar nenhum tipo de absurdo, né? Pendrive, você não vai levar smartphone, né? Não pode, vai ter que deixar no porta-objeto. Fones de ouvido, né? Principalmente, acho que também é muito polêmico, e por aí vai. Pode passar, Lívia, por favor. Só fazer uma observação, gente. Isso aqui acaba eliminando muitos concorrentes no dia da prova. É muito importante ter cuidado. Então, assim, o ideal é não levar esse tipo de coisa. Não leva. Só que, bem como o Felipe falou, tem alguns objetos que são muito comuns, que a gente às vezes acaba levando sem nem perceber, né? Relógio, a gente coloca todo dia, a gente sai de casa, né, com relógio. Fone de ouvido, às vezes está no bolso, enfim. O fato é, assim que vocês chegarem na sala de aula, na verdade, assim, quando chegarem na escola, observem bolso, observem, enfim, tudo que seja roupa no corpo de vocês, porque o que acontece o ideal é não levar para não correr o risco de ser eliminado, mas também não é proibido de levar, né? Se você, por um acaso, levar algum desses objetos que não são permitidos, e aí o celular é o mais clássico, né? A gente acaba levando, porque hoje em dia o celular a gente usa para tudo. É necessário colocar dentro do envelope, tá? O que acontece é o seguinte, se você, por exemplo, for ao banheiro e esqueceu o relógio no bolso, na hora que eles te revistarem, isso vai apitar. E por mais que você não esteja fazendo nada com aquele relógio no bolso, ele estar no seu bolso te elimina da prova. Então, isso é muito importante. Acho que pensem de forma em etapas mesmo. Na hora de sair de casa, tirem uma foto agora aqui da tela, tirem esses objetos todos da bolsa de vocês, do bolso de vocês. Não é uma coisa que vocês precisam levar com muita urgência, a não ser o celular, que geralmente a gente usa bastante. Se por um acaso vocês chegarem lá na hora da prova e verem que trouxe algum desses objetos sem querer, não esqueçam de colocar no envelope porta-objeto junto com o celular, tá? Isso aí não tem problema. E aí não esqueçam, celular desligado, celular, quase nenhum tira a bateria hoje em dia, mas se puder tira. Eu, assim, em prova de concurso, eu desligo a internet, boto no modo avião e desligo o celular, para não dar nenhum erro. Um cuidado importante, os despertadores dos celulares funcionam mesmo com ele desligado. Então, antes de desligar o celular, desliguem os despertadores, porque pode ter algum despertador ligado e ele vai tocar mesmo com o celular desligado e isso pode eliminar vocês. Então, esses são os cuidados assim mais comuns. Bom, a Priscila Pereira Chaves, né, concomitantemente, porque a Lívia, como está apresentando, não está vendo os comentários, ela colocou assim, o negócio é se o celular mesmo desligar tocar. Alguns tocam. Graças a Deus o meu não toca. Com certeza, Priscila. Então, mais uma vez, pegue o gancho no que a Lívia adiantou muito bem para vocês, né? Tentem de toda forma não fazer com que isso seja possível, né? E uma questão fundamental, de novo, totalmente associada ao contexto do período atual, é que os candidatos que apresentarem sintoma
principalmente nos dias anteriores ou no próprio dia da prova, poderão solicitar a reaplicação do exame, né? E aí é um ponto interessante, porque a gente tem discutido no sentido de que essas datas ainda estão muito vagas pelo governo federal e pelo próprio INEP, tá? Então, mas de qualquer maneira, vocês vão poder, desde que comprovem essa necessidade com um atestado médico, vocês conseguem a solicitação da reaplicação do exame, que a princípio seria no dia 23 e 24 de fevereiro, mas nesse momento parece que essas questões ainda estão sendo discutidas. O que é mais uma demanda para vocês. Fiquem ligados nos sites de informações confiáveis, é claro, né? Fiquem ligados na televisão, porque eu acho que vai ser... são os principais canais para vocês obterem essas principais informações acerca da prova, ainda mais nesse contexto da possibilidade de reaplicação e outras questões, né? Caso vocês apresentem essas relações, esses sintomas, ou às vezes você tem alguma pessoa na sua casa que apresentou sintoma ou testou positivo no dia anterior à prova, você vai disponibilizar um número, né? Você vai ligar para o número 0800 616161, foi o número que o INEP disponibilizou, para os estudantes que precisarem relatar sintomas ou tiverem essas questões relacionadas a maiores informações e os procedimentos necessários para o Enem. Mas enfim. É importante que, Felipe, na verdade o procedimento ele já está previsto no site do INEP, tá? Se vocês não forem fazer a prova, o procedimento vocês precisam do atestado médico, tá? Vocês vão entrar no site do INEP e vão declarar, vai ter um espaço específico que é para explicar ou justificar a ausência no dia da prova por conta do Covid. Você vai lá, vai preencher aquele negócio e que vai perguntar seus dados, CPF, número de inscrição, enfim, seus dados todos lá. E você precisa anexar o atestado médico. Ou seja, se você está com Covid, se você acordar com Covid, qualquer coisa do tipo, um sintoma, vai precisar do atestado médico com data, carimbo e assinatura do médico, tá? Então isso é importante, porque senão vocês não vão poder fazer a reaplicação da prova. Claro que a gente sabe que isso é um elemento bastante complexo, né? Porque, enfim, os hospitais estão cheios, a gente está evitando, né, de ir ao hospital, mas infelizmente vocês vão precisar do atestado para poder fazer a reaplicação da prova, que a princípio é 23 e 24 de fevereiro. Tem um comentário aqui do PVS, né? O Espectro aqui, colocando: sempre é bom ficar ligado no grupo do Polo, né? Qualquer mudança, os mediadores irão comunicar. É claro, os mediadores são os anjos na vida de vocês, então eles que vão fazer essa comunicação e vão passar essas informações da melhor maneira possível, né? E os orientadores também, né? Os mediadores. E, é claro, se vocês estiverem tão tímidos, falando no grupo do Polo, procure o seu orientador e pergunte. O orientador, claro, para a galera que está assistindo e está dentro da dinâmica do PVS, sabe dos orientadores que a gente está falando. A Monique Borges está ressaltando a questão dos alarmes, né? Lembrar de desativar todos os alarmes do celular, caso ele toque, mesmo quando está desligado, né? Muito importante, muito importante. E aí a Lívia vai dar continuidade, sobretudo para as questões do dia da prova. Isso, então, agora chegamos, né, no dia da prova, acordamos no domingo, a prova começa 1 da tarde, mas vocês têm que chegar lá às 11h30. O que a gente vai lidar nesse dia, né? Vocês já se prepararam aí nos dias anteriores, já se prepararam no sábado, acordaram super descansados, e aí o que é importante, né? Primeiro, a gente lembrar que a questão emocional, psicológica, ela assim, um elemento bastante complicado de se lidar no dia da prova. É normal o nervosismo e isso pode atrapalhar muito vocês. Então, é muito importante pensar mecanismos de se acalmar, quem sabe trabalhar com respiração, enfim, pensar em outras formas de manter a concentração, porque é realmente um elemento fundamental, o nervosismo é algo normal, né? Escolher um local confortável na sala de prova, tá? Existem várias estratégias. Eu acho que definir um local confortável na sala de aula é complicado porque varia de pessoa para pessoa, né? Então, por exemplo,
tem gente que gosta de ficar no fundo da sala para ficar longe da porta que entra e sai muitas pessoas. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que fico dispersa muito fácil, então eu prefiro ficar lá na frente, porque aí eu não fico tomando conta dos outros, não perco tempo com isso. Então, assim, isso varia de pessoa para pessoa, mas algumas coisas são um pouco padrão, né? Fica longe da janela, porque pode bater sol, pode bater vento, pode atrapalhar de alguma forma. A porta, de fato, entra e sai as pessoas, tem mais barulho do corredor, né? Então, são alguns elementos. Escolher a carteira, né? Quem é canhoto, quem é destro, prestar atenção nisso na hora de sentar. Ainda mais agora com a situação do Covid, você vai sentar e vai ficar. Você não vai sentar e vai ficar mudando de cadeira. Então, todos esses cuidados, né? Para construir um ambiente confortável para você ficar 5h30 sentado fazendo uma prova. Então, pensar tudo isso que pode atrapalhar. Não ficar embaixo do ar-condicionado caso ele esteja ligado, enfim. São muitos elementos que eu acho que varia de pessoa para pessoa. É importante vocês pensarem sobre isso. O que pode ser um lugar confortável para vocês na sala de prova. Controle do tempo e estratégias de resoluções da prova, né? Aqui a gente vai comentar aqui algumas questões sobre orientações mais pedagógicas, né? Sobre a resolução da prova. É bastante difícil lidar com o tempo de prova do Enem, tá? E aí a gente sendo bem realista. Eu, particularmente, não gosto de lidar com quantos minutos você tem para fazer cada questão, porque eu acho que isso é muito subjetivo, né? Uma questão mais fácil você faz mais rápido, mais difícil você faz mais demorado. Eu acho que esses cálculos de média só servem para deixar a gente muito nervoso, porque chega na hora da prova, a gente está demorando 5, 10 minutos numa questão, a gente já começa a ficar apavorado e já quer desistir da prova. Então, eu acho que qualquer tipo de cálculo muito objetivo, fala você tem 3 minutos e meio para fazer cada questão, só serve para deixar a gente nervoso, né? Então, assim, quem se preparou ao longo do ano, quem fez as questões anteriores, provavelmente já sabe, né, quanto tempo vai levar para fazer as questões, já sabe quanto tempo vai levar para fazer a redação. Isso é um processo de autoconhecimento que vocês puderam, né, na medida do possível, ainda que com as dificuldades, viver ao longo do ano. Para quem ainda não experienciou isso, é a primeira prova, né? A gente tem algumas dicas. Eu sou bem realista para orientar, na verdade, sabe? Eu acho que, assim, a prova do Enem, particularmente o primeiro dia, é muito comum a gente não conseguir terminar a prova, tá? Essa é uma verdade, assim. A prova é muito longa, ainda tem uma redação, em particular, quem nunca fez a prova do Enem vai lidar com essa dificuldade. Então, assim, a estratégia que eu mais indico, assim, dos alunos fazerem é aquela muito clássica, né? A gente começar por aquilo que a gente sabe sempre, né? E aí isso em várias camadas. Primeiro dia de prova vocês têm redação, vocês têm 45 questões das provas de linguagem, né? Então, português, literatura, língua estrangeira, e você tem 45 questões da prova de humanas. Isso significa que no primeiro momento você tem que começar entre esses três o que é mais fácil, né? Eu acho que a redação consome muito, né? Cansa muito o nosso mental. Então, geralmente, né, se indica começar pela redação. Mas aí isso depende de pessoa para pessoa. Depois disso, você vai escolher entre os dois blocos, né? Ciências humanas ou linguagens. Dentro dessas áreas, o que eu indico é você fazer uma primeira aproximação rápida das questões, mesmo que uma primeira aproximação superficial, vendo conteúdos que você acha que você tem facilidade de responder. E aí você já responde essas questões. E aí entra uma outra questão que é preencher o cartão resposta, tá? Não sei se todos que estão assistindo já fizeram prova de vestibular antes, mas o fato o cartão de resposta é a coisa mais importante da prova de vocês, tá? Então tem aí outro ponto. Vocês podem daqui até domingo, para quem ainda não fez, treinar a marcação de cartão resposta. Por quê? Porque por mais que vocês entreguem a folha de prova, ninguém vai corrigir aquela folha, né? A única coisa que vai ser corrigida é o cartão de resposta de vocês. E por isso, inclusive, que a caneta tem que ser preta, por causa do leitor, né? Quem lê isso é uma máquina, inclusive, não é uma pessoa, né? Senão a gente não teria nunca o resultado do Enem. Então, é muito importante vocês pensarem em estratégias. Eu acho mais fácil, nessa primeira apreensão, fazer as questões mais fáceis, e já marcar no cartão resposta. Por quê?
você garante de ter marcado no seu cartão resposta aquelas questões que você sabe, né? Que você tem mais chance de acertar. E aí o que você faz? Volta para a prova, e aí você vai fazer uma segunda resolução da prova com aquelas questões que você tem mais dificuldade ou que você não saberia responder. Fazendo isso, você vai garantir que, se acabar o tempo de prova e você precisar marcar cartão resposta na correria, você já marcou as questões que você sabe, e aí você no final vai chutar, se for necessário, né? A gente espera que vocês consigam controlar o tempo e isso não aconteça. Mas se acontecer, se vocês precisarem chutar no final algumas questões, vocês pelo menos vão chutar aquilo que vocês de fato não sabiam, né? As questões que vocês não sabiam responder. Então, a perda, né, é menor do que você... que é uma outra estratégia, né? Você fazer toda a prova e deixar os 30 minutos no final para preencher o cartão resposta. Eu acho isso muito arriscado, porque aí você pode não terminar de preencher o cartão resposta, você pode acabar tendo que preencher na pressa e aí errar questões que você sabia. Eu acho mais difícil. Mas esse também é um outro elemento que varia de pessoa para pessoa, né? Então são estratégias de resolução da prova. Eu acho que o Felipe também tem algumas considerações para trazer para vocês aqui nesse ponto. Não, eu nada. Tem uma molecada, mandando muito aqui nos comentários. A Larissa Matos Feijó falou para ter cuidado com álcool em gel e a água no cartão resposta. Geralmente a gente tem que ter cuidado com a água, mas nesse momento atual, se printem a tela, porque essa dica é determinante, né? Muito importante, galera. Dependendo do álcool em gel que você tiver, é aquela parada, né, melequenta, os outros são muito líquidos, então, enfim, vai escorrer tudo. Muito cuidado, né? Todo cuidado é pouco, e é uma demanda desse momento, né? Não tem muito o que fazer. A Priscila está perguntando sobre a questão do bebedouro. Eu imagino, eu não sei se a Lívia tem essa informação de maneira mais objetiva, a gente conversou um pouquinho sobre isso antes, mas... pelo que tem sido feito, você pode utilizar o bebedouro para encher a garrafa, né? Você não pode utilizar para tomar direto do bebedouro. Então, é importante prestar atenção nisso também, tá? Dentro daquele contexto de levar a garrafa de corpo transparente. O cuidado com o cartão resposta, gente, é o tesouro de vocês no dia da prova. Pode acontecer qualquer coisa com qualquer objeto de vocês, menos com o cartão resposta. Vocês vão cuidar deles que nem o bebezinho de vocês. Então, água, álcool gel e também outra coisa importante, a própria comida. A gente vai falar sobre isso, né? Então, não leva chocolate, que é uma coisa que derrete. Não leva fruta, que é uma coisa que pinga. Você não vai comer uma manga em cima da mesa de prova, né? Então, levar alimentos mais secos, alimentos que não sejam muito gordurosos, que vai fazer sujeira. Ou se, enfim, às vezes mesmo um biscoito deixa um pouco de gordura na mão, limpem bem a mão antes de pegar o cartão resposta, tá? Toda vez que forem pegar no cartão resposta, limpem a mão, é muito importante. Também, acho que tem outras perguntas aqui, né? Sim, tem a do... o Marcos Gomes está perguntando, é uma boa estratégia marcar o cartão resposta a lápis e depois passar a caneta? Então, isso não é possível porque você não pode levar lápis, tá, Marcos? Então, isso não é uma estratégia porque é inviável de acordo com o edital e os utensílios que você pode levar no dia, tá? Então, pode ficar tranquilo, aliás, ignora essa possibilidade, né? Então... bom, e aí os cuidados de higiene e segurança contra o Covid, a gente vai falar com mais detalhe mais pra frente. Mas aí a gente trouxe aqui um exemplo do que é o cartão resposta, porque talvez pode ser que vocês nunca tenham lidado com o cartão resposta, né? Esse daqui, na verdade, ele é só uma simulação de um cartão resposta, né? Não necessariamente o cartão do Enem vai ser exatamente assim, mas ele é uma simulação, né? Então vocês olhem aí, cada linha, né, corresponde a uma questão. Questão 1 tem 5 opções, A, B, C, D e E, como no padrão do Enem. No Enem, o cartão já vem preenchido, tá? Com os dados. Então confiram isso, é muito importante. Bom, e aí como marcar o seu cartão resposta? É muito importante, tá? Para quem nunca fez, isso aqui é fundamental, porque pode fazer você ter uma questão desconsiderada, às vezes mais de uma questão. A maneira correta é exatamente essa, preenchendo todo o quadradinho sem borrar, tá?
Então, tomem cuidado. Eu acho que a estratégia mais fácil é você primeiro contornar o quadradinho com a caneta e depois preencher por dentro com amor e carinho. Não precisa furar o papel, né, gente? Mas também não deixa muito claro, porque pode ser que a máquina não leia, gente. É pintar com aquele jeitinho que a gente aprendeu na escola, né, quando a gente era criança. Ou as formas que normalmente as pessoas erram. Marcar mais de uma questão ou borrar. Na verdade, isso daqui é mais um exemplo de você borrar a questão, tá? Cuidado, se invalida a questão. Marcar mais de uma. Não pode, o INEP não vai te ligar para conferir se é a B ou se é a C. Não adianta, eles não sabem nem onde você mora. Então, é uma questão só que você vai marcar. Então, marquem quando vocês tiverem certeza. A não ser no final, né? Que vocês vão, enfim, naquele esquema pode ser questões em dúvida, mas assim, não é, estou em dúvida entre essa e essa, eu vou marcar. Não, você vai marcar uma, você vai decidir marcar. X, pode? Não pode X. Você vai preencher o quadradinho. X elimina a questão, tá? E aí agora a gente vai discutir as medidas mais específicas, né, dessa triste novidade que nós estamos vivendo, que é a pandemia e as medidas de biossegurança. Então, algumas coisas a gente já falou, na verdade, mas a gente vai retomar para ficar bem marcado, tá? Atenção aos transportes, tá? A gente está bastante focado e, é claro, né, o risco de contaminação no processo da prova. Vocês vão ficar numa sala, talvez a sala não seja tão ventilada, mas nos transportes vocês também não estão imunes de contaminação, né? Se contaminar ou de contaminar os outros. Então, é no transporte com máscara, com álcool em gel, né? Muita gente também pergunta, né, a questão do face shield. Vocês podem usar. Eu acho que, assim, para o momento da prova, como vocês não estão falando, nem estão falando com vocês, o face shield, de repente, não é necessário e ele, na verdade, usá-lo pode atrapalhar, porque não sei se todo mundo sabe o que é o face shield, é aquela máscara, né, de plástico que é bastante importante para proteger, mas na hora da prova aquilo vai atrapalhar bastante de fazer uma prova, né? Então, vocês podem levar, por exemplo, e colocar na hora de ir ao banheiro e voltar, colocar no transporte indo e vindo da prova, né? Mas mesmo quando vocês tirarem para fazer a prova, coloquem num lugar seguro e higienizem ela na hora de colocar de novo. Então, cuidado também no deslocamento para quem vai usar transporte público. Fique com a máscara todo o tempo possível. E a gente está falando de água e alimentação, mas é importante, gente, que vocês façam isso o mínimo possível, né? Não é como a gente podia fazer nos anos anteriores, de ficar bebendo uma aguinha toda hora, né? De comer um lanchinho, que eu acho que é interessante porque você fica perdendo tempo e também ficar bebendo água o tempo todo, você vai ficar com vontade de ir ao banheiro, né? Não é a ideia, assim. A ideia é, também assim, gente, são 5 horas e meia de prova, a menos que você tenha algum problema de saúde, que você precise beber água com constância ou comer com constância, vocês não vão passar mal. Se vocês almoçarem ou sair de casa, também acontece às vezes do local de prova ser longe, né? Então, assim, natural ao longo da prova vocês sentirem uma fome, mas é uma coisa que uma barrinha de cereal vai dar conta. Quando chegar em casa, vocês vão chegar aliviados, vão comer aquela comida, assim, aquele pratão tranquilo, assim, aquela comida que a gente come aliviado, né? Passou o momento de tensão. Então, guardem a fome para chegar em casa, comer a comidinha de casa. Então, assim, tudo bem. A gente vai explicar para vocês nos próximos pontos como vocês vão fazer se for necessário comer e beber, mas evitem, tá? Evitem. Fiquem com a máscara. Higienizar com álcool a sua mesa e os objetos que você for usar. Eu já vou colocar o próximo ponto que também é importante. Não pegar objetos emprestados, tá? E também não emprestar, ou se você for, por exemplo, alguma coisa emprestável, como uma caneta, gente, é uma doação. Vai, fica, você fez uma boa ação, doou uma caneta. Não que você pegar de volta a canetinha Bic, não vai fazer tanta falta assim. Então, assim, higienizar a mesa é uma lembrança importante. Chegou, passa álcool na mesa. Mesmo que você não tenha um pano, né? Dá aquela espirrada do álcool gel, passa assim na mesa para higienizar aquele lugar que você tá. Higieniza de novo sua caneta, cuidado para não estourar e cuidado para não molhar o cartão resposta. Levar a garrafa com água, porque provavelmente não haverá bebedouro. A gente não sabe o quão rigoroso vai ser, né? Se assim, você não vai poder usar de fato o bebedouro, ou se eles vão liberar a parte de encher as garrafinhas, mas com certeza a parte de beber no bebedouro não vai estar liberada. Então,
levem a garrafinha de vocês, tá? De corpo transparente. Eles podem implicar com garrafa que não é transparente e não deixar vocês usarem. E aqui, né? Oi. Muito rapidinho, por causa da questão da máscara, né, pra gente não perder muito, a Larissa, lembrando que, a Larissa Matos Feijó, mais uma vez, colocando, lembrando que a máscara deve cobrir nariz e boca, e é fundamental, quanto mais vedada, deixa a máscara o mais vedada possível, aquela mais apertadinha, né, para que vocês fiquem, né, não existe 100% de segurança, mas vocês vão ficar mais seguros. Né? Então testem antes, uma apertadinha, cobrindo o nariz e boca, com certeza. A gente sabe que a máscara mais indicada e segura, né, isso vem se falando desde o começo da pandemia, é a N95. Quem puder, quem tiver condição de comprar essa máscara, seria o ideal, mas a gente sabe que é uma máscara um pouco mais cara, talvez não seja viável para todo mundo, inclusive para levar mais de uma. Então, levem a máscara que vocês tiverem, seja ela descartável, seja ela de pano, mas é aquilo, às vezes a gente tá com aquela máscarazinha de pano, né, desde abril, já tá com o elástico largo, a máscara já tá caindo, então assim, vocês têm até domingo para dar um pontinho aqui no elástico, para ela ficar ajustada no rosto de vocês, proteger bem, né, o máximo que ela tiver justa no rosto. A ideia é que não entre ar, né, quer dizer, não entre o ar contaminado. Então, façam esses ajustes nas máscaras que vocês vão levar, mesmo sendo de pano, né? O ideal, a de pano já tem uma proteção importante, então não desacreditem, não tirem a máscara, até porque vocês podem ser eliminados tirando a máscara, mas não desacreditem na eficácia da máscara, ela é importante, mesmo não sendo a N95, qualquer uma delas é importante, mas ela precisa estar ajustada no rosto de vocês. Outra coisa importante é levar mais de uma máscara, tá? Vocês estão fazendo uma prova, só a prova tem 5 horas e meia, isso já extrapola as 4 horas, né, de limite. Mas tem o tempo de ir e vir. Ou seja, vocês vão trocar de máscara pelo menos uma, talvez algumas pessoas 2 vezes. Então, levem mais de uma máscara. E levem do jeito correto, né? As máscaras limpas num saco separado e leve um outro saco para vocês colocarem as máscaras sujas, né? Cuidado para não colocar a máscara suja junto com as limpas, porque isso aí contaminou todas. Então, esses procedimentos são muito importantes. Todas as vezes que vocês forem comer ou beber água, tentem fazer isso junto, tá? Já vai tirar a máscara para comer? Bebe uma aguinha e pronto. Tenta fazer isso uma vez na prova. Então, passar álcool em gel nas mãos antes e depois, tá? Então, vai tirar a máscara, passa o álcool, porque você está levando a máscara num local muito próximo ao seu rosto, às suas vias, e passa álcool depois. O depois é também depois para pegar a máscara e botar no rosto, tá? Não é o depois, tipo, pegar a máscara com a mão contaminada e botar no rosto, não. Passa álcool, pega a máscara limpa e coloca. De preferência, retirar a máscara, uma orientação que a gente recebeu, e depois colocar uma nova, tá? Então, o cuidado na hora de tirar a máscara também é importante, tá? Então, assim, não tire pelo meio, pegar a máscara aqui na frente, né? A parte que está mais molhada, mais contaminada. Então, tira a máscara pelo elástico lateral, né? Consome sua bebida, sua comida, e passa álcool em gel na mão. E se for usar a mesma máscara, coloca com cuidado. Se for trocar, melhor ainda, troquem, tá? Isso são orientações gerais que a gente já recebe desde o começo, né? O Drauzio Varela já explicou muito melhor que a gente muitas vezes, então eu acho que estamos orientados, mas nunca é demais lembrar os procedimentos básicos para vocês poderem fazer a prova com segurança. Ô, Lívia. Oi. Rapidinho. A Rebeca Caetano está colocando assim: boa noite. A data de expedição da minha identidade expirou e eu não estou conseguindo agendar no Detran para fazer a segunda via. Eu conseguirei fazer a prova mesmo assim? Então, a recomendação do INEP, não sei se você já estava presente, é fazer um boletim de ocorrência se ela for 90, desde que seja 90 dias anterior à prova. Né? Eu não sei se por qual motivo, né? Fora que você consegue fazer a prova com a identidade vencida também. Então, não sei se essa dúvida já tinha sido sanada, não sei se vocês já tinham pesquisado, mas você consegue fazer também com ela vencida, desde 2019.
Mas, Rebeca, o ideal é levar outro documento, né? Carteira de trabalho, não sei se você já tem carteira de motorista ou passaporte. Acho que carteira de trabalho é o mais comum como segundo documento, né? Então, leva outro documento com foto oficial. Então, a Ana Letícia, ela havia feito uma pergunta antes sobre a questão da identidade, né, dos fiscais passando você, enfim, fazer uma coleta da sua digital. Pelo contexto, eu imagino que isso não esteja colocado, inclusive nas pesquisas que a gente fez, isso não tinha sido colocado também. Então, acho que podem ficar tranquilos em relação a isso, principalmente, eu imagino que sua pergunta seja em relação à segurança, né? Monique, habilitação serve como documento? Habilitação, carteira de trabalho, né, CTPS. Agora, uma coisa importante, gente, que está no campo do emocional. Vocês vão ver muita gente usando a máscara errado, vocês vão ver gente brigando para não usar máscara, vocês vão ver gente querendo tirar máscara, a gente vê isso na rua, vocês vão ver na sala de prova, né? Então, tentem, eu estou fazendo essa alerta porque eu acho que chegar na prova já com isso na cabeça ajuda. Tentem, na medida do possível, por mais irritante que seja, abstrair essas situações, tá? É claro, a não ser que alguém do seu lado esteja sem máscara, você pode conversar com o fiscal, né? Pedir para ele falar com o candidato para colocar a máscara, porque tem que, por questões de segurança e do próprio edital do concurso, né? Mas para vocês tentarem o máximo possível abstrair esse entorno, porque assim, já tem o nervosismo próprio da prova, o que vocês puderem se proteger é o melhor, né? Outra coisa importante também é a questão de circulação. Se vocês chegarem na sala de aula e tiver tudo fechado, por exemplo, com ar-condicionado ligado, vocês podem solicitar que as janelas sejam abertas, tá? Não precisa desligar o ar pode estar ligado, isso não tem problema. O ventilador também pode estar ligado, inclusive, tomara que esteja, que senão o calor vai ser insuportável. Mas pedir para abrir portas e janelas, enfim, falem com jeito com o fiscal. Sempre tem um fiscal de corredor, né, que é geralmente quem coordena também. Se o fiscal da sala de aula não implicar, não quiser fazer, você chama o outro fiscal de corredor, né, enfim, quem estiver ali organizando o processo da prova na escola, porque é muito importante garantir esses procedimentos de segurança para que vocês saiam bem dessa prova, tá? Então, mas também não foquem nisso, é isso que a gente quer dizer, né? É importante proteger o emocional de vocês, não foquem nisso, se protejam, se algo colocar vocês em ameaça como alguém muito próximo fazendo a prova sem máscara, essa pessoa pode ser, inclusive, ser eliminada, ainda que a gente não queira jogar esse antijogo, não é essa a questão, mas você solicita para o fiscal para que a pessoa coloque a máscara, porque para diminuir os riscos, mas tentem da maneira possível se concentrar na prova. Lívia, rapidinho, você falou essa questão do fiscal, e eu não sei se a gente falou sobre isso no momento do controle do tempo, tentar, nesse contexto de falar com o fiscal, pode acontecer do cara não colocar lá no quadro o tempo de prova. Então, solicite isso a ele para que você consiga se organizar da melhor maneira possível, né? É muito importante isso também. Sim. Isso é bem importante. Não esqueçam que vocês estão sem relógio, né? Então, exatamente. É só a hora que o fiscal coloca no quadro que vocês vão controlar. Bom, e aí já chegando na nossa reta final, né? A gente trouxe para vocês quem é aluno do PVS, né? E tem o caderno de orientação acadêmica, tem esse checklist lá. Quem não tem também, mas também para facilitar, a gente colocou aqui num slide, a gente vai deixar um tempinho para vocês, quem quiser tirar print, quem quiser tirar foto, né? É um checklist para vocês fazerem. Checklist é uma lista de checagem, né? Para vocês fazerem na véspera da prova, e depois a gente vai passar, tem uma para fazer no dia da prova, que é uma síntese de tudo isso que a gente falou, ou pelo menos dos pontos mais importantes, que vai ajudar vocês a não esquecer o que é mais importante. Então, na véspera da prova, né, vamos ler rapidamente, não estudar, ou se estudar não exagere, a gente vai oferecer, né, o PVS está oferecendo uma live de redação às 7 horas, pode ser, né, tirar o dia de descanso, assistir essa live no final do dia e descansar, assistir uma série, né, assistam séries tranquilas, não vai ver aquela série de terror que vocês vão dormir com um pesadelo, nada disso, coisas tranquilas. Comer só em lugares conhecidos e alimentos com os quais já estejam acostumados, essa checklist é da véspera da prova. Relaxe, faça o programa leve, nada muito tarde, bate um papo com os amigos, bate um papo com outros amigos que estão fazendo a prova. Eu acho que criar essa rede também é legal.
vocês provavelmente conhecem muitas outras pessoas que estão fazendo a prova também. Bate um papo com essas pessoas, como elas estão se preparando, devem ser amigos de vocês. Separe os documentos e materiais para a prova no dia anterior, já começa a fazer isso na sexta, não tem por que ficar esperando, já separa tudo, faz a sua bolsinha do Enem, como alguém comentou aqui, acho que foi Monique, né, Borges, faz a sua bolsinha do Enem, defina o seu deslocamento, né, várias possibilidades e saia com muita antecedência de casa. Gente, a gente sabe que o dia do Enem para as cidades, os locais de prova ficam muito, muito lotados. Imagine nesse contexto de pandemia que muitos ônibus, muitos trens estão reduzidos, então não contem com azar, saiam bem cedo de casa, tá? Isso pode implicar em questões de alimentação, porque vocês vão sair de manhã de casa, né? Então, enfim, façam os procedimentos de segurança para se alimentar, mas saiam cedo. O Enem está abrindo, ele geralmente abre 1 hora antes, está abrindo 1h30 antes, para todo mundo entrar com calma, tá? Também isso é outra coisa, não precisa entrar desesperado quando der 11h30 abrir o portão, né? Entrem com calma, deixa aquela muvuca primeiro entrar, e aí depois vocês vão para a sala de aula de vocês, porque eles vão abrir o portão e tem aquela entrada primeira, né, normal. Todo cuidado é pouco, tá? Então, vejam mais de um trajeto, tá? Para quem mora longe, né, precisa pegar o trem, veja uma possibilidade de ônibus também. Para quem tem que pegar barca, veja uma outra possibilidade também de ônibus, enfim. Para quem tem essa possibilidade, né, de ir de carro, também ver os trajetos, mais formas de chegar mais fácil. Bom, separar as suas roupas e, de preferência, roupas confortáveis e leve, um agasalho, tá? Acho difícil as salas estarem frias, né, no nível delas estarem fechadas com ar-condicionado, mas enfim, a gente não sabe se domingo pode estar frio, chovendo, o tempo pode esfriar, o ar-condicionado pode estar muito frio, enfim, mas tomem esses cuidados. E durma cedo, utilize o despertador em 2 sistemas, isso é importante, tá? Pede para uma outra pessoa também colocar um despertador, e tenta algum despertador analógico, né? Eu acho que isso é um pouco de excesso de nervosismo, mas eu acho também que todo cuidado é pouco. Então, o celular às vezes pode não tocar, o celular pode acabar a bateria, enfim. Pensem em meios de segurança para que vocês tenham mais de um despertador. Agora a prova à tarde fica mais fácil, né? Mas, enfim, ainda assim a segurança com o horário é muito importante. Não sei se o Felipe tem alguma consideração, se a gente pode passar. Não? Bom, e por fim, né, o nosso checklist do dia da prova, né? Então, identidade do documento de identificação com foto original, como a gente falou. O cartão de inscrição. O cartão de inscrição impresso, não contem com o celular, até porque, gente, vocês vão desligar o celular, né? Então, como é que você vai mostrar o cartão de confirmação? Não vai funcionar. Material, canetas pretas e máscara, mais de uma, mais de duas, levem quanto vocês puderem, não precisa economizar. Lanche e água, alguma coisa para beber. Chocolate, eu pessoalmente acho chocolate arriscado, apesar de ser uma fonte de energia, e por isso que geralmente se fala em chocolate, eu acho que o risco dele derreter e se fazer uma lambança na prova é muito grande. Então, às vezes uma barra de cereal é melhor, que é uma coisa, às vezes, que também tem um chocolate, tem um doce, mas é um pouco mais seca. Enfim, pensem nesse aspecto também. Remédios que podem ser necessários, né? Remédios que vocês estejam tomando por alguma razão, ou aquele remédio de dor de cabeça, a prova é bastante cansativa. Então, também cuidado ao sentar próximo da porta, aquilo que a gente falou, né, na direção do ventilador, ar-condicionado, próxima janela, a porta, se vai sentar na frente, se vai sentar atrás, se vai sentar no meio, mas tomem cuidado, prestem atenção para sentar distantes. Se vocês entrarem na sala de aula e não tiver intervalo entre as carteiras de uma distância razoável, porque assim, sempre tem intervalo para as pessoas, para a questão da cola, né? Mas, mais do que isso, agora a gente tem uma questão de segurança. Então, se não tiver um espaçamento suficiente, vocês também conversem com o fiscal, fala que a sala não está preparada para fazer a prova, né? Então, peçam para reorganizar da maneira possível as carteiras para que vocês possam fazer a prova em segurança. E aí, eu não sei se já estão de vocês tirarem foto. Uma fotinha, um print, importante.
não sei se dá tempo, a Ana perguntou sobre a questão da troca da máscara. O que eu acho que a gente está pensando, a galera aqui do backstage falou também, fala com o fiscal, né? Falar não custa nada, pergunta para ele, e porque, pelo que a gente pesquisou, não tem nenhuma recomendação específica. O que é recomendado? Fazer a troca pela lateral da máscara e higienizando a mão, tanto antes quanto depois. Tá? Então, acho que esse é o cuidado, mas fala com o fiscal. Acho que a Monique falou sobre isso também nos comentários um pouquinho antes. E é isso. A gente tem um videozinho também, né? Não sei se a galera tá aí no print, mas a gente tem um videozinho para antes da Denise encerrar. E é isso. Oi, pessoal, estamos de volta aqui depois dessas ótimas explicações que nós tivemos ao longo da live. Queria agradecer a todo mundo que ficou com a gente até agora, né? Agora já temos 1h12 de live. Eu acho que foram dicas muito importantes, principalmente nessa época de pandemia. Eu acho que está, com certeza, muitas dúvidas. As pessoas participaram bastante nos comentários do chat. E eu acho que esse vídeo também entrou para a gente fechar essa live com chave de ouro, né, Lenise? É isso aí. Estou aqui com as mãos suando e emocionada com o vídeo. É tanta informação, imagino que vocês também. Mas é isso, gente. É uma experiência muito importante para vocês, para a gente, porque de alguma maneira a gente faz parte e torce que tudo saia como vocês estão esperando e melhor ainda. E o foco agora é vocês nesse projeto, nesse momento. São alguns dias que vocês devem ficar muito tranquilos de jogar o foco para vocês. Pedirem o silêncio que vocês precisarem, pedirem as condições que vocês precisarem e vocês garantirem isso para vocês também na medida do possível, né? E daqui a pouco são outros momentos e certamente a gente vai poder comemorar muito. E, assim, se for possível, seria interessante que depois vocês fizessem de alguma maneira um contato, dizendo como é que foi, qual foi o resultado e tal, porque a gente sempre fica na expectativa, né? E às vezes a gente acaba não sabendo. Então, só desejar boa noite, boa sorte para vocês, tudo de bom em nome da coordenação do SOA e de todos os integrantes também. Muito obrigado, Denise, pelas palavras, né? Eu acho realmente muito importante, todo mundo concentrado nesses últimos dias e eu acho que para fechar, né, a Lívia e o Felipe passaram muita informação, mas agora eu queria dar um espaçozinho para eles se despedirem, dar um recadinho final. Sempre eu acho que os alunos gostam de ter aquela palavra, né, de apoio nessa reta final. Vamos lá, Lívia. Estou emocionada também, né? Assim, o Enem marca o nosso fim de ano também no PVS, para nós que somos
coordenadores, direção, né, mediadores. Então, é sempre emocionante, a gente fica na expectativa, tanto quanto os alunos, né? A gente fica muito ansioso, esperando. O domingo é um momento de muita ansiedade para a gente, esperando uma resposta. Então, mandem notícias no final da prova para os seus colegas também, nos grupos que se criaram, né? Eu acho que esse ano, por conta da pandemia, a gente tem ainda mais grupos, né? Alguns no Facebook, no WhatsApp. Mandem notícias, a gente sempre quer saber notícias, a gente quer saber de vocês. O pré-vestibular do CEDERJ é uma política pública que a gente se orgulha muito em compor. Ela é uma política muito importante, que tem já bem mais de 10 anos, né, que tem um peso importante para o processo de democratização de acesso ao ensino superior. A gente sabe que a gente trabalha, é um pré-social, né, grande parte dos nossos alunos são alunos trabalhadores, filhos da classe trabalhadora, e então isso torna para a gente o nosso trabalho ainda mais significativo, né? A gente quer que vocês entrem na universidade não só para realizar seus sonhos individuais, mas é porque é uma conquista coletiva vocês estarem ocupando a universidade. Então, quando a gente fala que a gente está junto por uma série de sentidos, e a gente espera que, por mais complicado que tenha sido esse ano, a gente está junto mesmo, ainda não acabou, tem essas 2 provas do Enem, tem a próxima semana, e é isso, assim, para muitos estão fazendo pela primeira vez, pode ser que agora não seja o momento exato que esse sonho vai se realizar, mas a gente vai estar aí ano que vem de novo, e é para isso que o PVS existe, assim, para a gente construir coletivamente uma nova realidade. Então, boa sorte à prova, e mandem notícias nos grupos, que a gente fica de verdade ansioso esperando a prova acabar. Obrigado, Lívia. Obrigado pelas palavras. Vamos lá, Felipe. Não sei nem se eu tenho muito o que falar depois dessa fala da Lívia, mas eu acho que é isso. A Monique está falando aqui no chat ainda, eu adorei essa coisa de ler comentário, ela está falando que não conseguiu, vai ter que ir na cara e na coragem, mas é assim mesmo. É muito importante que se tenha essa ternura e essa possibilidade de encarar essas questões de frente, porque a universidade, independente do que for, ela muda muito a gente, né? E o PVS, ele já dá uma possibilidade que eu não tive, por exemplo, de pensar a realidade de forma diferente, mesmo antes de entrar na universidade. E eu vejo muito isso nos estudantes, não estou há muito tempo, estou há 3 anos só no projeto, mas como a Eva colocou, é algo que a gente acredita demais, assim, a gente acredita muito. É um momento que eu tenho de trabalho, organização, que eu fico mais feliz, enfim, que me dá mais prazer. Então, com certeza, vocês não estão sozinhos. E eu espero que a universidade represente, que o PVS já tenha essa importância para vocês e que no futuro a universidade também tenha, mude a vida de vocês, como mudou a minha, imagino que tenha mudado a da Lívia, da Lenise, do Bento, de tantos outros. Então, eu agradeço muito, inclusive, por estar aqui. Com certeza, Felipe. Muito obrigado, Felipe, Lívia, Lenise, pela participação nessa live. Eu acho que esse comentário da Monique foi muito legal, muito importante para todo mundo que está aqui nessa live, os colegas vão fazer prova nesse domingo. Lembrar que essa não é a última prova, né? Essa pode ser a primeira, pode ser a segunda. Então, vão tranquilos, né? Vocês estudaram bastante ao longo do ano, estudem os últimos detalhes, todo mundo gosta de dar aquela última lida, mas lembrem que é uma prova importante, a gente vai torcer muito por vocês, mas que o Enem pode ter tem provas dos outros anos também, então não se preocupem, o PVS está aqui para isso. Então, quem se inscreveu esse ano, que nem a mãe comentou que não conseguiu estudar muito, se não conseguir passar, o PVS está aqui o ano que vem de novo, né? O Felipe e a Lívia, a gente vai torcer muito para eles continuarem com a gente, vai também nessa jornada para ajudar novos alunos e também antigos alunos que estão fazendo pela segunda vez, não importa, eu acho que o PVS está aqui para ajudar todo mundo. Então, queria de novo agradecer a participação de todo mundo, principalmente de vocês que ficaram até agora, lembrar que nós continuaremos a maratona de lives do PVS dessa semana. Amanhã, live de línguas estrangeiras, muito legal, muito importante, que as pessoas às vezes não dão tanta atenção à língua estrangeira, mas são questões importantes que podem ajudar você a passar. E temos a live de redação no sábado. Então, no sábado, todo mundo no checklist que a Lívia mostrou, se preparando para a prova na véspera, lembrando que live de redação vai ser para uma conversa, lembrar dos pontos mais importantes. Então, às vezes, pode ser aquela dica final para todo mundo aqui tirar 1000 em redação, que é muito importante. Então, eu queria
dar um abraço, um tchau. Eu volto amanhã com vocês. Lenise, Lívia e Felipe não voltam amanhã, mas estarão com certeza no grupo do polo deles, dando aquele abraço, né, aquele abraço virtual final e esperança para a prova, tá bom? Abraço, obrigado, boa noite. Até a próxima, gente. Tchau.